Então estamos de volta para a nossa segunda pregação, mas antes a gente vai cantar uma música, certo? Enquanto a gente vai cantando a música, aí você vai chamando outras pessoas, você vai dizendo, ó, vai começar. Já começou, na verdade. Vai chamando aí, vai chamando. Pega o celular, meu celular não tá aqui não. Meu Senhor, em tua presença, a paz invade o meu coração. Em ti está a minha confiança, estou seguro em tuas mãos. Meu Senhor, em tua presença. Meu Senhor, em tua presença, a paz invade o meu coração. Posso mexer debaixo? Em ti está a minha confiança, estou seguro em tuas mãos. Se me faltam as forças, se me faltam as forças, ergue-me com teu amor. A tua mão me sustenta, nada me nada me falta, Senhor. Bem devagarzinho para não travar. Quem espera em ti, revigora suas forças. Estes sobem aos céus como águias. Estes correm sem se cansar, caminham sem desanimar, cheios da força do Senhor. Mais uma vez, quem espera em ti, arrasta o sofá da sua casa, hein? Revigora suas forças. Tira a mesa da cozinha. Estes sobem aos céus como águias. Estes correm sem se cansar, caminham sem desanimar, cheios da força do Senhor. Agora sem cantar, só os instrumentos, vai. Estes sobem aos céus. Vai chamando o povo aí. Todo mundo junto, quem espera em ti. Quem espera em ti, revigora suas forças. Estes sobem aos céus como águias. Estes correm sem se cansar, caminham sem desanimar, cheios da força do Senhor. Muito bem. Amém. Queria chamar a Raí, ele que vai falar para nós hoje. Que nós possamos, e você que está em casa, que você possa pôr as mãos, que nós possamos pedir que o Espírito Santo possa conduzir neste momento, que através de Raí hoje o Senhor ele possa se utilizar dele, e que assim a palavra de Deus possa romper a nossa surdez, possa romper o nosso coração para a escuta da palavra de Deus. Que nós também possamos pedir a intercessão da Virgem Maria sobre a vida de Raí. Por isso nós consagramos a sua vida nas mãos da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso sem
portas do meu coração te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Traga a mão sobre o seu coração e cante isso mais uma vez. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Queria convidar você a pegar a sua palavra, a sua Bíblia. Romanos capítulo 5, versículo 1. O tema dessa pregação é: sofrimento produz paciência. Nós vamos alicerçar aquilo que nós vamos falar e fundamentar na palavra de Deus. Então, Romanos capítulo 5, versículo 1. Assim, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele não só tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, mas ainda nos orgulhamos da esperança da glória de Deus.
E não só isso, pois nos orgulhamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera constância. A constância leva a uma virtude provada, e a virtude provada desabrocha em esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, foi então no devido tempo que Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora já estamos justificados pelo sangue de Cristo. Seremos salvos da ira por Ele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte de seu Filho, quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que já desde o tempo presente recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor. Essa passagem é uma parte de uma das cartas de Paulo a Roma, a primeira. Ela é diferente das outras porque ela fala de algo bem próprio da cultura daquele povo. E aquilo que Saulo um dia experimentou e depois tornar-se Paulo, é vivido de uma forma bem forte, sobretudo para nós, representando esse tempo de passagem, de uma condição de vida para uma outra condição de vida. Antes de a gente entrar no tema em si, de falar sobre o sofrimento que produz a paciência, eu quero esclarecer algumas coisas a respeito de Paulo e da forma como ele se refere aos romanos, a forma como ele quer que essa mensagem chegue até aquele povo. Primeira coisa, a palavra nos diz, logo no versículo 1, assim pois justificados pela fé. O que é a justificação para Paulo? Justificação para Paulo é a amizade com Deus. Primeira coisa que a gente precisa entender. Quando se trata na palavra, nas cartas de Paulo, onde ele usa a expressão justificados, ele está dizendo assim, é amizade com Deus. A justificação significa dizer de que nós temos amizade com Deus. Outra coisa que eu quero dizer logo nesse início, para que você entenda, a lei, preste atenção nisso, preste bem atenção nisso, a lei nos faz apenas conhecer o nosso pecado. A lei apenas nos faz conhecer o nosso pecado. Por isso que Paulo escreve nessa carta: pois justificados pela fé, estamos em paz com Deus. Então a gente precisa começar a entender algumas coisas para a gente entender aonde que a gente quer chegar. Para Paulo não existia uma mensagem maior e mais forte para com aquele povo do que dizer para eles de que Jesus Cristo morreu para nos dar a salvação. A mensagem de Paulo, se a gente pudesse parar, sabe, se de repente todas as cartas a gente rasgasse, a gente precisava ter isso em mente. O que Paulo mais queria dizer a todos os povos que ele pregou, que ele foi, que ele visitou, que ele cuidou, era de que Jesus Cristo morreu para nos dar a salvação. Essa era a mensagem primordial de Paulo. Paulo também falava muito sobre a fé e queria colocar na cabeça daquele povo de que a graça de Deus era gratuita. Paulo muitas vezes encontrou um povo de cabeça dura, mas o que Paulo queria dizer para as pessoas era: você errou, tudo bem, eu também errei. Paulo perseguiu os cristãos, mas ele queria que as pessoas acreditassem de verdade de que a graça é de graça, é gratuidade de Cristo.
Você não precisa fazer nada para receber a graça de Deus. Nada. Você não precisa ser bonzinho, todas as pessoas são alcançadas por essa graça. Mas agora é que nós vamos adentrar naquilo que Paulo quis dizer àquele povo. O tema que nos foi passado é: o sofrimento produz paciência. Primeira coisa sobre sofrimento que eu quero falar para você, e que você precisa entender, que muita gente hoje sofre por sofrer. E o que é sofrer por sofrer? É não dar um sentido à dor que sente. Nas minhas orações, ultimamente, eu tenho rezado muito com isso. Senhor, se é para sofrer, então que eu tenha um sentido para sofrer. Porque quando nós sofremos com um sentido, nós encontramos paz. Quando sofremos sem um sentido, nós encontramos vazio. E é sobre isso que agora eu quero falar para você. O sofrimento só produz a paciência se houver este sentido, que nós chamamos de forma tão carinhosa na igreja de Pai, Abba. Se nós tivermos Deus em todas essas realidades que a gente vive. Esse tempo de quarentena é um tempo muito propício. Eu lembro de uma fala do Papa Francisco agora, na bênção que ele deu lá em Roma, lá no Vaticano. E ele dizia que as tempestades, elas servem para nós para revelar as nossas falsas seguranças. Esse tempo de quarentena, ele representa para nós cristãos, além de tudo aquilo que as pessoas já jogaram na nossa cara, que é para a gente entrar no quarto, que é para a gente rezar, que é para fazer isso, para estar com a família, tudo bem, é para isso ótimo, e que bom que seja, e bom que seja assim. Só que uma outra coisa para nós que essa quarentena, que esse tempo de dificuldade, talvez esse tempo de sofrimento tenha revelado para nós, é o quanto que nós éramos apegados a falsas seguranças. O quanto que pilares sólidos para nós, de repente ruíram e não existiram mais. O quanto que nós éramos apegados a sentimentos e a um sentimentalismo em demasia. O quanto que nós estávamos sendo enganados pelo nosso ativismo, pelo nosso fazer as coisas, de estar querendo sempre estar fazendo alguma coisa. Eu estava partilhando hoje que eu estava me sentindo inútil nesse tempo. E aí, esse tempo de quarentena tem servido para tirar. Tem servido para colocar a gente no nosso quarto. Às vezes não é para rezar, não. Às vezes é olhar para nós mesmos. E sabe por que tem aumentado tanta coisa? Porque a gente tem se deparado com um monte de coisa que a gente não gostava em nós. E sabe por que eu estou falando disso? Porque eu experimento isso. Porque eu passo por isso. E talvez muitas pessoas hoje passam por isso. Eu fico imaginando quantas pessoas, a começar de mim, estão tendo que aprender a lidar com a solidão. E existe aí uma diferença entre solidão e solidez. A solidão é algo que nos machuca, que nos oprime, é algo que nos fere. A solidez, não. A solidez é a solidão que constrói, é a solidão que permite com que eu faça um encontro comigo mesmo. E agora, eu quero aumentar, eu quero ampliar essa nossa visão de sofrimento. O que tem feito você sofrer no dia de hoje? O que tem feito com que você esteja passando por esses momentos de tanto sofrimento? Talvez seja enfermidade. Hoje eu acordei com a mensagem de uma amiga minha, mora lá em Rio Largo, é região ali de Maceió, região metropolitana, e ela chorando que a avó dela tinha falecido e ela não queria ver a avó no caixão,
uma situação de sofrimento. Talvez a sua situação de sofrimento seja uma depressão hoje. Talvez a sua situação de sofrimento seja aquilo que nós já falamos no momento de cura que nós fizemos agora há pouco. E talvez seja um matrimônio todo machucado. Quantas mulheres que mesmo estando casadas se sentem abusadas, violentadas pelos seus esposos. Quantos jovens hoje em dia vivem a escuridão de um quarto? Quantos jovens hoje em dia vivem, por causa de suas carências, dores na sua alma que fazem querer tirar sua própria vida? Por não se sentir compreendido pelas pessoas, por nós. Eu fico pensando muitas vezes sobre isso, que muitas vezes os grupos das igrejas, e não somente da igreja católica, vamos ampliar mais isso para o cristianismo, a gente às vezes tem medo de falar sobre essas realidades, tem medo de falar sobre carências. E daí que existe hoje no mundo uma doença quase que generalizada de crises de atenção. E são todas essas coisas que têm gerado sofrimento. Me lembro que fui pregar em... esqueci o nome da cidade agora. Terezinha, lembrei. Fui pregar em Terezinha e enquanto eu pregava, Jesus colocava no meu coração que aquelas mulheres que estavam lá, mães, elas estavam com saudade do seu filho. E aí eu pedi para os jovens que estavam comigo abraçar aquelas senhoras. E eles abraçaram, e no final uma senhora veio me procurar para dizer de que estava com 2 meses que o filho dela tinha morrido. E no coração dela existia essa saudade, existia aquela dor da perda, sim, mas que era uma dor que não gerava frutos. E eu quero falar para você hoje sobre esse sofrimento, essa dor que gera frutos. Nós vamos começar a entender que o sofrimento ele começa a gerar a paciência quando nós entendermos de que ela precisa de um sentido, de que esse sofrimento precisa de um sentido, e esse sentido é Jesus Cristo. O que Paulo dizia àquele povo era isso. Veja, Paulo começa essa palavra dizendo: assim pois, justificados pela fé. É muito interessante pensar, porque quando você quer alguma coisa da outra pessoa, você chega para ela elogiando. Foi isso que Paulo começou a fazer com aquele povo. Paulo chegou: vocês já são justificados. Veja só como ele se coloca. Paulo era um perfeito orador. Tanto é que ele conseguia cativar as pessoas pela forma como ele se posicionava, com que ele falava para as pessoas, a forma como ele pregava, como ele falava de Jesus Cristo, gente. E isso é fruto de um encontro verdadeiro. Isso é fruto de uma experiência verdadeira que ele teve com a pessoa de Jesus Cristo. Porque quando nós fazemos uma experiência que é de verdade, isso gera em nós alguma coisa muito profunda. E nós não aceitamos que aqueles que estão ao nosso redor também façam parte disso. É aquele sentimento de que eu preparei uma grande ceia, um banquete aqui. E aqui eu coloco todas as pessoas que eu gosto, mas tem aquela pessoa que não quer participar daquela ceia, que não quer participar daquele banquete. E o coração do dono se entristece, porque eu preparei tudo para você. Veja que linda mesa, com coisas, com comidas gostosas, e você não quer. Por que você não quer? O sentimento de Deus, eu só quero aqui falar para você, para que você entenda. O sentimento de Deus é que eu e você sente a mesa, mas que a gente não somente sente a mesa, porque Judas também sentou à mesa com ele, mas é participar da ceia, é participar daquilo de que Deus quis. E quando nós fazemos uma experiência profunda com o amor dele, nós queremos que todas as pessoas ao nosso redor também façam essa experiência. Depois a gente vai começar a entender: poxa vida, os meus braços são pequenos, eu não consigo. Quantos de nós que não consegue trazer a sua família por inteiro?
Quantos de nós tem pessoas dentro da nossa casa que a gente não consegue fazer com que elas participem à mesa? Eu vou falar por mim agora, uma fraqueza minha. Eu tenho dificuldade, de verdade. Eu falo de Deus na minha casa, mas eu tenho ainda muita dificuldade de pregar como eu prego aqui no grupo de oração, ou para você, para o meu pai, por exemplo. Eu tenho dificuldade nisso, para o meu irmão, por exemplo, de mostrar um pouco dessa verdade que o Evangelho me impulsiona a levar para as pessoas. Eu tenho essa dificuldade, e aí eu tento mostrar com a minha vida. Só que aqueles que mais nos conhecem são aqueles que sabem a porcaria que a gente é. Mas a gente não pode desistir daquilo que Deus tem planejado, porque se um dia eu fiz uma experiência com Deus, eu preciso fazer que os mais próximos sejam os primeiros, depois aqueles que são próximos dos próximos, e aí vem outras pessoas, e vem as multidões, e vem as nações. Mas eu preciso entender que tudo começa com experiência. Tudo começa quando eu me decido entender que o meu sofrimento precisa ter um sentido. Paulo chegava para aquele povo e dizia, ó, assim já justificados. Paulo dizia para os romanos, ó, vocês já têm amizade com Deus. Que essa justificação que Paulo nos ensina fala disso. Assim, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele não só tivemos acesso pela graça. Veja que ele fala tivemos. Ele se coloca igual àquele povo, e coloca aquele povo igual a Ele. Tivemos acesso. Não só tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, mas nos orgulhamos da esperança da glória de Deus. E é aí que eu quero chegar. Chegou a hora de você sair desses quartos escuros, porque quarentena não significa dizer depressão, quarentena não significa dizer ansiedade. Eu estou declarando isso porque eu também vivo e faço essas experiências. Mas a gente precisa começar a entender. Não é se tornar vítima daquilo que você sente, se tornar escravo dos seus sentimentos. Não é se tornar escravo daquilo que você quer, que a sua carne quer, mas é você buscar em Deus aquilo que Ele quer para você. Elias, me dá água. A garganta já está seca. Daquilo que Ele tem sonhado para mim e para você. Porque você não pode, pelo amor de Deus, não desista da sua vida, não desista de lutar. Talvez você já tenha esquecido aqueles que amam você, ou que você ama. Talvez você já tenha desistido do seu pai, da sua mãe. Talvez você já tenha desistido daquele irmão, daquela irmã, do seu padrasto, do seu avô, da sua avó. Eu não sei. Talvez você já tenha desistido das pessoas. Talvez você já tenha até desistido de Deus. Talvez você já tenha desistido de você mesmo. Eu quero te pedir agora, em nome de Jesus Cristo, que eu seja boca de Deus agora para te pedir isso. Não desista. Saia desse quarto escuro. Talvez a minha fala seja um pouco emocionalista, talvez a minha fala seja um pouco de sentimento, eu não sei, mas que isso seja a verdade de Deus agora para você. Não desista daquilo que Deus sonhou para você. Não desista das promessas por causa do seu sofrimento. Não desista das promessas por causa dos seus pecados. Eu sei que você tem pecado, mas isso não tira aquilo que Deus um dia te deu. Não tira a tua promessa de ser uma boa mãe de família, de ser um bom pai de família, de ser um jovem santo. Não tira. Trouxe essa água ali. Tá bom. Estou gritando demais, perdão, gente. Mas é sobre isso, sabe? É sobre a gente entender. E talvez se não quiser entender, não entende, mas mesmo assim busca fazer aquilo que Deus tem pedido para mim e para você. E aquilo que Deus está pedindo para mim e para você, eu já não desisto. Porque quando a gente desiste, a gente começa a morrer um pouquinho. A gente começa a fazer uma experiência terrível. E a partir dessas experiências terríveis, as portas se abrem, as brechas se abrem na nossa vida, para que o inimigo venha fazer aquilo que a palavra diz que ele veio matar, roubar, destruir. Talvez eu esteja falando agora com você que está com depressão e ansiedade. Eu quero dizer, e também aqui para vocês também,
Talvez essa depressão e essa ansiedade faça de você uma pessoa escrava do demônio. Mas também essa depressão, essa ansiedade e essas crises, esse sofrimento, vou alargar, possa te levar para o céu, se você se decidir hoje por Deus. Eu sei que está doendo, talvez pode parecer que seja fácil para mim, mas eu quero dizer, olhando para vocês que me acompanham, o Deus que um dia eu fiz uma experiência, que eu acredito, Ele foi capaz de me levantar da situação de pecado que eu vivia, do inferno que eu vivia, e me colocar de pé, e disse: agora eu preparei um caminho para você, caminha. Eu quero dizer para você que sofre, e que neste sofrimento que não tem sentido, eu quero dizer, hoje, Jesus Cristo é o sentido para você sofrer. E ainda que você não veja fruto disso, ainda que você espere, ainda que você nessa vida não faça uma experiência de ver o fruto dessa espera, no céu, eu quero dar essa boa notícia para você. No céu, no céu não tem depressão, no céu não tem sofrimento, não tem dor, no céu não tem saudade, no céu nós vamos adorá-lo eternamente. Eu quero começar a viver isso hoje. Veja o que a palavra, o que Paulo vem dizer àquele povo, o que Paulo vem dizer hoje a nós. E não somente isso, pois também nos orgulhamos de nossas tribulações, sabendo que a tribulação, sabendo que o sofrimento gera a paciência. A paciência leva a uma virtude provada, e a virtude provada desabrocha em esperança, e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Pelo Espírito que nos foi dado. Eu quero te pedir, Jesus, agora, visite as pessoas que não têm encontrado esperança, porque o sentido para o sofrimento é a esperança. O sentido para tudo aquilo que nós temos vivido nesse tempo, Jesus, é a esperança de que todas as coisas podem ser mudadas, Senhor. De que todas as coisas podem ser mudadas. De que esse sofrimento pode se transformar em festa. De que essa depressão pode servir de testemunho. E nós já temos recebido alguns testemunhos desse dia de hoje. E se você tiver algum testemunho daquilo que Deus tem falado no seu coração, mande uma mensagem depois no Messenger da paróquia. Partilhe, porque a dor não pode gerar somente dor. A dor precisa gerar vida também. A dor precisa gerar luz também. A dor precisa gerar essa esperança para as nações, daqueles que um dia foram como Saulo, perseguidores, mas que depois se tornaram mártires da igreja de Cristo, aqueles que encontraram um sentido, uma razão para sofrer e para viver e para morrer. É sobre isso que o Evangelho nos ensina, é sobre isso que Paulo nos ensina. Porque
Porque Paulo pregava para as multidões, pregava para o povo, escrevia cartas, orientava, cuidava. Foi preso com Silas e mesmo preso ele louvava, ele cantava. Porque ele sabia em quem tinha colocado a sua esperança, em quem tinha colocado a sua confiança. Mas tudo isso por causa de um encontro pessoal e verdadeiro. Os grandes homens que a palavra de Deus nos ensina, e as grandes mulheres souberam dar sentido ao sofrimento. A Virgem Maria soube dar sentido. Foi profetizado sobre ela que o coração dela ia ser transpassado com uma lança, e foi. Mas em momento nenhum Nossa Senhora se desesperou, porque ela sabia que existia um sentido para tudo aquilo. Talvez você já tenha se desesperado, talvez você já tenha desistido. Está tudo bem, eu quero dizer, está tudo bem. Nós não estamos aqui para condenar, para apontar o dedo, não. Se não está dando certo até agora, tudo bem. Se você não estava sabendo lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos, está tudo bem. Mas a mensagem que eu venho trazer para você hoje, do Evangelho de Jesus Cristo, é que você não desista, porque vai chegar um momento que você vai encontrá-lo em meio a tudo isso, em meio a esse caos, em meio a essa confusão que você vive, esses sentimentos desordenados, que parecem como uma casa desorganizada, que as coisas estão tudo fora do lugar. Eu sei, talvez esteja assim, mas calma. Calma. Porque se esse sofrimento for vivido em Deus, se essa angústia, e quantos pedidos a gente já recebeu aqui de pessoas angustiadas, pedindo oração. Eu recebi várias pessoas. Calma. Em meio a tudo isso, agora, eu peço que Jesus nos dê uma visão espiritual, e você vai começar a ver Jesus nessa dor que talvez você viva hoje, nesse tempo difícil que você vive hoje, nesse sofrimento que você vive hoje. E ainda que seja a dor, o sofrimento por causa de morte, do pânico, eu peço que Jesus agora revele ao seu coração. Feche os seus olhos. Jesus agora revele ao nosso coração que você está conosco em meio a tudo isso. Na nossa insônia, Jesus revela ao nosso coração de que você senta ali do lado da nossa cama e fica ali velando o nosso sono, ou a nossa falta de sono. Revele, Jesus, que quando a gente chora que ninguém vê, você está ali comigo. Revele, Jesus, aos corações daqueles que perderam pessoas que amavam. Revele aos corações dessas pessoas de que você estava ali do lado dela, sofrendo com ela. Revele, Jesus, quando aquela pessoa se sentiu abandonada e rejeitada, quando aquela pessoa sentiu como que ninguém a amasse, revele agora ao coração dessas pessoas que você estava com ela. Revele, Jesus, o abraço que você deu agora. E eu peço mesmo que Ele dê uma visão espiritual agora, que você possa ver Jesus abraçando você naquele dia, naquela dor, nesse vazio aí que você tem. Essa docilidade agora, nós queremos confirmar no nosso coração
Nós nos orgulhamos, Senhor, de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera paciência, e a paciência leva a uma virtude provada, e a virtude provada desabrocha em esperança, e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vamos cantar e rezar agora. Senhor Jesus, queria convidar você que está aqui a ficar de pé. Aqueles que puderem na sua casa agora também. Nós vamos colher de Deus o sentido para que esse sofrimento não gere morte, mas que esse sofrimento possa gerar agora vida, esperança. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter. Quero conhecer teus planos, os passos que dei sem você só me fizeram fracassar, o tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir, dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor, os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir, dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Vamos entrando no sobrenatural agora, nessa atmosfera que o Senhor tem nos conduzido nesse momento. Aonde você está na sua casa, feche os seus olhos agora e seja sincero com Ele. Diga para Ele agora:
os seus sofrimentos, aquilo que não tem encontrado sentido. Leva-me, Senhor. Eu queria que os meus irmãos aqui me ajudassem nessa oração em línguas. Talvez você que está acompanhando não entenda, mas agora não é hora de entender sobre isso, agora é hora de olhar para si. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir se o céu que eu procuro só virá por tua voz? E os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor, os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. A mensagem de Paulo era amizade com Deus, e ele morreu para que eu e você fôssemos salvos de graça, de graça, de graça. Receba onde você está, no nome de Jesus. Se você até agora não tinha feito essa experiência, agora receba, acolha. Receba no nome de Jesus o sentido para o seu sofrimento. Eu quero declarar aqui a vitória de pessoas que estão com crises de ansiedade. Eu quero declarar a vitória de Deus na sua vida. Eu quero declarar agora a vitória de Deus na vida de pessoas depressivas. Quero declarar agora a vitória de Deus na vida de pessoas que pensavam em suicídio. Pessoas que já estavam até imaginando como fazer isso. Ou pessoas de dentro da sua casa. Eu quero dizer para você que agora me ouve ou que me vê, que você agora é portador dessa unção, desse sentido que nós encontramos agora. E aquelas pessoas as quais você for canal de Deus, essas pessoas serão tomadas por uma força sobrenatural. É a força do Espírito Santo que dá a vida e que devolve a vida. Leva-me, Senhor.
Continue só. Escute isso. Quanto eu esperei. Jesus cantando para você. Ansioso queria te ver e te falar o que há em mim. Já não podia me conter. Me decidi, Senhor. Hoje quero rasgar meu viver e te mostrar meu coração, tudo que tenho e sou. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou. Nas tardes encontrou saudade em meu lugar, mas ao me ver na estrada ao longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. E ao me beijar, me acolheu num abraço de paz. Um abraço que agora dá sentido. Nós não estamos negando o que a psicologia nos ensina. Nós não estamos negando aqui o que os profissionais podem fazer, os profissionais de saúde podem fazer. Nós estamos declarando que acima de tudo existe um nome poderoso, e esse nome é Jesus Cristo, o médico dos médicos, o eu sou, aquele que é, aquele que realiza curas, prodígios, milagres e sinais, aquele que pode. Um abraço de pai, um abraço de pai. Um abraço de pai. Um abraço. Um abraço de pai. Receba paz da parte de Deus. Quando Jesus chegava para os discípulos, muitas vezes dizia: a paz esteja com vocês. A paz esteja com você agora na sua casa. A paz esteja com cada um de nós que estamos aqui. Aos desesperados, a paz do Senhor agora te alcança. Desesperançados, a esperança de Deus está chegando.
Confie. O sofrimento, quando tem sentido, produz paciência. Prova a fidelidade e gera a esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Vamos só rezar uma Ave Maria por Raí. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Muito obrigado, Raí. Espero que vocês que estão aí do outro lado tenham gostado. Eu achei fortíssimo nesse momento. Deus tocou de várias maneiras e eu espero que tenha tocado vocês aí também. Queremos avisar que às 6 horas, daqui a pouquinho, a gente vai ter o nosso terço, tá certo? O Santo Terço. Como de costume, todas as 6 horas é recitado aqui na nossa paróquia. Então, às 6 horas, a gente vai ter o nosso Santo Terço. Então, você que está aí do outro lado, não saia daí, tá certo? Continue ligadinho. Vamos para o lanche agora, né? O lanche do Retiro. E aí... Isso, a gente vai voltar às 6 horas, tá certo? Então, coloca aí o alarme no celular para não esquecer, tá bom? É isso que daqui a pouco nós estamos de volta. Deus abençoe. Caminharei, Caminharei, não me cansarei, não me cansarei. eu seguirei, Seguirei rumo ao Rei dos Reis. rumo ao Rei dos Reis. Caminharei, Caminharei, não me cansarei, não me cansarei. eu seguirei, Seguirei rumo ao Rei dos Reis. rumo ao Rei dos Reis. Deus é minha força, Deus é bom e fiel. Ele está sempre perto. Deus é bom e fiel. Eu seguro em sua mão. Deus é bom e fiel. Ele está sempre perto. Deus é bom e fiel. Deus é minha força. Deus é bom e fiel. Ele está sempre perto. Deus é bom e fiel. Eu seguro em sua mão. Deus é bom e fiel. Ele está sempre perto. Deus é bom e fiel. Me dá o meu louvor e gratidão. Não sai daí. 6 horas, nós estamos de volta. Força, Deus é bom e fiel, Ele está sempre perto. Deus é bom e fiel, eu seguro em sua mão. Deus é bom e fiel. Ele está sempre perto. Deus é bom